Fala galera, aqui quem fala é Jojo Bonsai. E olha eu aí, girando esse piteco que a gente vai trabalhar hoje, né? Fui lá, dei um zoomzinho. E hoje a gente vai trabalhar esse alporca aqui que tá aqui já faz 3 meses, né? Fez exatamente 3 meses que ele tava aí, crescendo as raízes e tal. E o professor tava aqui me instruindo. Aqui ó, vamos tirar esse alporca, vamos tirar essas folhas, esses galhos aqui da frente, né? Que tava cobrindo. Aí vai devagarzinho, cortando bem suave pra não cortar nenhuma raiz. Então nessa parte, tomo bastante cuidado pra não machucar de forma assim, de forma geral, né? Aí foi tirando as lacunas que tinha botado, né, de coisa e meu amigo, você não tá entendendo, subiu uma caatinga. Uma caatinga, puta que pariu. Que tava só Jesus, que botou musgo de Fagner com enraizador, né? Aí tava um catingoso da bexiga, tava com o arame ali prendendo e tal. Aí a gente, pô, vamos aqui, prendendo esse arame aqui pra fazer o controle de seiva, né? Pra seiva focar um pouco ali e também enraizar ali, né? De certa forma. Aí vamos trabalhando aqui. Tava bem difícil tirar o arame porque a planta tinha crescido, então tava bem apertada, né? Mas tudo bem, a gente conseguiu ali, foi devagarzinho e foi com a serra. Aí o pessoal da sala da aula me ajudou, né? Puxou as raízes pra cima. Foi tirando, conseguindo tirar devagarzinho pra conseguir serrar, né? Tirou as raízes, serrou pra não cortar nenhuma raiz fora, porque todas as raízes são muito importantes, né? E olha isso aqui, ó. Vê a quantidade de raízes que deu, que formou. Caramba, isso vai dar um nebari daqueles. Vocês vão ver. A gente tirou o resto do excesso ali, né? Do topo do outro ali, pra não ficar aquela coisa feiosa, né? Mas tudo bem. Olha isso aqui. Meu amigo, isso aqui ficou primeira, viu? A gente vai plantar, passa a pasta selante aqui, né? Então, onde cerrou, né? Pra não infeccionar quando tiver aí no vaso, né? Que vai estar levando água e tal, pode infeccionar essa bexiga, então vamos tomar cuidado. Passa a pasta selante aqui também em cima, que foi outra parte que tirou, né? E vamos plantar. Nisso, quando a gente planta aqui, o professor estava instruindo que planta e prende logo a árvore com os arames de prender, né? Não prende da forma normal, como geralmente a gente prende, né? Prendendo e torcendo para a árvore não sair do lugar. A gente dá uma prendida leve, certo? Só para ela ficar posicionada nesse local. Portanto, ela posicionada nesse local, a gente vai bem sutil. Lembre-se, essas raízes são muito delicadas, velho. Você tem que tomar um cuidado enorme para não torcer ou torar elas, porque elas são muito frágeis. Então você vai devagarzinho, abrindo o nebari, certo? Abrindo para todos os lados. Tirei um pedacinho de um galinho aqui, de um toquinho que sobrou. Botei entre as raízes para deixar elas nesse lugar bem posicionadas, entendeu? Para elas ficarem nesse lugar posicionadas, espaçadas uma da outra, tá vendo? Foi bem devagarzinho abrindo o nebari para ela ficar de uma forma bem radial. Porque daí, quando essa planta recuperar bem e essas raízes já estiverem bem espalhadinhas assim, filé, do jeito que ficou, você viu que ficou em volta do vaso inteiro, circulando para as pontas do vaso, né? Então daí que ela vai crescer um pouco para frente, vai bater ali, vai ficar aí, tá? E vai bifurcar. Então vai ficar aquela ramificação gostosa, putz, sem condições. A gente foi aqui, botou o substrato, né? Fui com a vassourinha aqui, afundando mais, tirando os bolsões de ar, para ficar menos bolsões de ar, para ficar mais apertadinho. E fui com o hashi agora dando aquela finalização, né? Dando aquela apertada. Ai, Jesus. E olha como é que ficou. Isso é a primeira metade, né? Isso aqui ficou um toquinho, a parte que era de cima, né? Olha o movimento desse, ficou com um movimento bem legal e uma planta bem baixinha. E agora vamos para a parte de baixo, né? Trabalhar a parte de baixo da planta, tirar o excesso. Ela tava com muito galho ladrão, muito. Vocês não fazem ideia da quantidade de galhadão que tava aqui. A gente tirou praticamente todos, porque eu tive que deixar, não pude ficar tirando esses galhos ladrões, eu tive que deixar a planta crescer por mais ou menos 3 meses, porque ela tava nessa fase de alporquia, né? Então não é tão legal ficar tirando, porque daí ela vai tentar botar energia em outra coisa, sabe? Em vez de botar energia só em crescer, em botar as raízes, sabe? E foi isso que a gente fez. O professor estava instruindo aqui, mostrando de cortar, mostrando que galho era bom e por quê. E, de forma geral, mostrando que tinha que tirar, né? E você pode ver, a gente depenou a planta toda, basicamente, depenou ela toda. Sobrou um galho grande de um lado, um galho grande do outro, um galho em cima e 3 galhos no topo. Por quê? Que daí a gente vai fazer o velho vertical informal, que ela já tá com um movimento bem legal. Vocês vão ver aí, já a gente vai passar para a próxima parte aqui e ver, ó. Esse galho aqui tá precisando dar uma baixada nele, que ele tá bem alto, ó, tá vendo? O professor estava instruindo aqui, mostrando que ele precisa ficar aqui nessa altura e tirando o excesso dos outros galhos. Aí o que ele disse? Vamos aramar, garotão. E lá vai eu, né? Treinar a aramação. Pensa num negócio difícil, meu amigo.
Ai, ai, é um negócio que eu não gosto muito. Mas é um negócio que eu venho praticando bastante, porque é bem difícil você aramar corretamente. Porque logo no começo eu não sabia aramar tão bem, né? Eu aramava, tipo, muito, muito apertado. E não ficava tão eficaz, porque estrangulava o galho todo e geralmente secava os galhos e tal. E você tem que dar mais ou menos o espaço de um dedo e botar no ângulo de 45 graus, certo? Porque no ângulo de 45 graus vai dar mais ou menos o espaço certinho pro arame, entendeu? E essa é a parte difícil, você entender isso, você praticar isso, que é basicamente a robotização da aramação. Aí eu tava perguntando o que mais tinha que aramar, aí ele mostrando aqui, aramar ali, aramar esse galho aqui que tá bem mais grosso e tal, e que galho aramava com qual, porque às vezes ainda tem uma certa dificuldade em entender qual galho arama com qual, certo? Porque nem sempre, nem sempre é tão fácil você ver, pô, esse daqui, esse da esquerda malha com esse aqui lá embaixo. Mas você tem que também levar em consideração a hora de cruzar o arame, tá entendendo? A hora de cruzar o arame, que quando você tá aramando, você botar um arame em cima do outro, não é tão legal pra planta, sabe? Ela aperta demais ali, então vamos evitar cruzar o arame. Então, para tentar fazer uma aramação limpa, sem cruzar os arames um com o outro, eu fui pedir ajuda aos profissionais aqui, né? Que essa, às vezes, é a parte difícil pra mim visualizar ainda. Aí eu vou tentando olhar aqui, tal com tal, e vendo por quê também, né? Vendo por que foi aramado aquele com qual. E olha como é que ficou. Aquele galho ficou super aramado porque teve que aramar bastante ali em cima, ali embaixo, né? Você pode ver, tá bem organizado. E agora o que a gente vai fazer? Serrar. Observação, eu tô tirando muita raiz aqui, né? Como vocês estão vendo, bastante raiz. Por que eu tô tirando bastante raiz? Porque a planta já tá bem recuperada. Ela passou esse tempo todo aí crescendo, recuperada. E antes disso ela já estava sem ser trabalhada. E esse baldinho, meu amigo, vocês não têm noção da quantidade de raiz que tá aí dentro. Beleza, tá na terra e tal, não parece que tem raiz nenhuma. Mas são aquelas raízes bem fininhas. E elas já estão cheias de raiz aquelas raízes bem longas, sabe? Bem longa mesmo, que não são tão legais pro bonsai. Elas são boas pra crescer, pra cultivo. Mas não tão legais pro bonsai, né? O que a gente faz? Tira e devagarzinho vai tirando o excesso de terra, né? De forma mais... Eu não fui tão delicado aqui logo no começo. Mas aí o professor, pô, calma aí, você tá tirando com muita força, muita brabeza aí. E essas raízes aí são as raízes que a gente quer. Então é as raízes que a gente tem que trabalhar com sutileza. Aí eu pego o hashi e vou tirando devagarzinho os bolos de terra, né? Vou tirando aqui, porque só Jesus na causa que tava cheio de terra, meu amigo. Vocês não estão entendendo a quantidade de terra. Mas olha a quantidade de raízes fininhas que tem nesse nebari, sabe? Isso é bom, isso não é ruim. Não pense que isso é ruim, isso é ótimo. A gente quer esse nebari, a gente quer essa abertura de raízes pra lá e pra cá, né? Aí eu vou bem cuidadosamente tirando o excesso de terra para poder plantar com a menor possível quantidade de terra possível no vaso, né? Mas lembre-se, você sempre tem que deixar a terra no meio, onde ficam as maiores raízes, e ir tirando conforme os replantes ou a própria água vai fazendo lixiviação e tirando esse excesso de terra. Então eu tirei só as terras dos arredores, onde estão as maiores raízes alimentares, né? E fui plantando, e plantei no substrato aqui, que a gente usa aqui, caqueira com com casa de cupim, né? Pra dar uma certa umidade e fazer aquela abertura bem legal, né? E olha a versão final, olha como é que ela ficou, olha a excepcionalidade dessa árvore, tá? E essa aqui é a outra, né? Mostrando com menos fluidez, e espero que vocês tenham gostado, galera. Aqui foi mais um de Jojo Bonsai, espero que também gostem dessa nova thumbnail, né? Venho trabalhando bastante para as coisas aqui. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.